Qual time Fernando Diniz colocará em campo hoje contra o Juventude? Qual a maior goleada de cada time nesse confronto? As estatísticas, quem venceu mais no confronto entre Fluminense e Juventude logo depois da vinheta? Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro depois das 2 semanas de paralisação por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, contra o Juventude, contra o time gaúcho, no Maracanã nesse sábado às 18h30, infelizmente com um público que provavelmente vai ser mais um público patético em jogo do Fluminense. O Fluminense tem 3 jogadores que estão fora de combate para esse confronto e também o técnico Fernando Diniz, que foi expulso contra o São Paulo, a expulsão mais tosca, mais ridícula de um país que caminha cada dia mais para a Idade Média. O Diniz foi expulso porque mandou o Luciano tomar no cu. Para o Daron, que para a arbitragem brasileira dá uma cotovelada, um soco, simular pênalti, fraudar o jogo de alguma maneira não tem problema, mas mandar o coleguinha tomar no cu, aí tem problema. Então o Diniz estará fora, o Eduardo Barros estará na beira do campo, e entre os jogadores o Lima está suspenso e o Lele e o André estão machucados, são os únicos que seguem no departamento médico do Fluminense. Todos os outros que estavam lesionados já saíram, já estão treinando normalmente ou em transição para o treinamento em campo. Não se sabe ainda qual é a escalação que o Fluminense vai levar a campo no Maracanã, até porque agora tem mais opções, tem várias opções para o Fernando Diniz escalar. Se especula muita coisa, o GE especulou uma coisa, o Lance especulou outra, o Trivela especulou uma terceira coisa, mas eu acho, não é informação, é um achômetro, que o Fluminense vai a campo com Fábio, Marquinhos. E por que Marquinhos? Antes que comece o chororô, o mimimi chato, oh meu Deus, o Diniz vai improvisar novamente. E essa galera se esquece que para ser campeão da Libertadores o Fluminense tinha que passar pelo Inter em Porto Alegre. E passou pelo Inter em Porto Alegre com o André na zaga e com o Johnny Gonzalez fazendo a lateral, ala direita. E aliás, saiu do Johnny Gonzalez, do André para o Johnny, o lance do gol do Cano, o gol da virada contra o Inter que nos levou à final da Libertadores. Então não vamos esquecer disso, que improvisar faz parte do jogo e todos os técnicos no mundo improvisam de acordo com o jogo. E o Marquinhos, o porquê? Porque o Marquinhos, para mim, é favorito para entrar. Porque o Juventude vai jogar fechado, vai jogar com 2 linhas de 4 enterradas dentro da área dele, então trabalhar por dentro vai ser muito difícil, trabalhar a bola aérea vai ser muito difícil. E você tem que dar amplitude ao jogo, ou seja, se está difícil você entrar por dentro, você tem que abrir o jogo. E o Marquinhos faz isso muito bem, porque ele é atacante de lado. Então o Marquinhos entrando, ele vai compor a marcação, mas no ataque ele vai conseguir dar essa amplitude por um lado e o Keno pelo outro, com o Arias e o Ganso trabalhando, o Arias caindo pelas laterais, o Ganso trabalhando de maneira central para tentar municiar o Cano, ou quem sabe um chute de fora da área, que eu acho que vai ser muito importante isso. Então por isso o Marquinhos. O miolo de zaga deve ser Marlon e Felipe Melo. E por que eu digo deve ser e não cravo com certeza? Porque o Felipe Melo não tem condições de jogar 90 minutos. Ele joga com muita intensidade no máximo que ele consegue. E aí o Diniz sempre tem que fazer uma substituição. E o Marlon está retornando agora. Será que ele está 100%? Se ele tiver 100% para jogar 90 minutos com boa intensidade, não tem problema nenhum. Joga o Marlon e o Felipe Melo. Mas se não estiver, corre o risco de ter que fazer 2 substituições na zaga. E aí eu não sei se o Fernando Diniz vai querer isso, mas o mais provável hoje, agora, nesse momento, é que seja Marlon e Felipe Melo. Com o Marcelo, que fisicamente está voando, não tem velocidade, mas fisicamente está muito bem o Marcelo, jogando 90 minutos, com alta minutagem e com muita qualidade fazendo gol. Que é importante, já fez 2 golaços esse ano, e o Marcelo joga certamente contra o Juventude. O meio-campo deve ser Martinelli, Alexander e Ganso, não tem muito o que mexer aqui. E o ataque, Arias, Cano e Keno. Isso é o provável, isso é o que eu acho. Não sei se é isso que realmente vai a campo, não sei se o Diniz vai querer colocar um time ainda mais ofensivo, para tentar empurrar ainda mais o time do Juventude para trás e tentar fazer o gol e tirar o time do Juventude de lá para facilitar a nossa jornada. Mas provavelmente Fábio,
Marquinhos, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Alexander e Ganso, Arias, Cano e Keno deve ser o 11 inicial do técnico Fernando Diniz. Na história do confronto entre Fluminense e Juventude, são 28 jogos com 12 vitórias do Fluminense, 6 empates e 10 vitórias do Juventude. O Fluminense marcou 47 gols e sofreu 42. É um confronto extremamente equilibrado, sobretudo por conta dos jogos lá em Caxias do Sul. O Fluminense tem muita dificuldade, não só o Fluminense, mas todo mundo que vai a Caxias do Sul tem muita dificuldade de jogar com o Juventude lá, e por isso esse confronto é tão equilibrado. A última partida entre Fluminense e Juventude foi no Maracanã em 2022 e o Fluminense aplicou um 4-0. As maiores goleadas desse confronto, a maior goleada do Juventude foi no século passado, foi em 1999, no ano em que o Juventude conquistou a Copa do Brasil em cima do Bairro, e ele nos ganhou por 6-0 lá em Caxias do Sul. Eu me lembro muito bem desse jogo, foi uma atuação ridícula, o Marcão fez talvez o pior jogo dele com a camisa do Fluminense, e o Juventude nos amassou. Se eu não me engano, o jogo de ida tinha sido 2-0 Fluminense no Maracanã, e a volta 6-0 para o Juventude, que, como eu falei, veio a ser campeão da Copa do Brasil daquele ano. A maior goleada do Fluminense aconteceu em 2004, no dia 27 de outubro de 2004. O Fluminense, numa atuação de gala do Roger Flores, hoje comentarista, enfiou um 7-1 impiedoso no Juventude, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Infelizmente, esse jogo ficou em segundo plano, Normalmente seria manchete em muitos lugares, mas ficou em segundo plano porque naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, falecia o jogador Serginho, no Morumbi. Teve um mal súbito, Serginho do São Caetano, teve um mal súbito, o estádio não tinha desfibrilador, tentaram fazer massagem cardíaca, o que é absolutamente inútil para aquele caso, e o Serginho veio a falecer e, obviamente, com toda razão, os holofotes daquele dia, daquela rodada, foram para essa tragédia que aconteceu no Morumbi, no jogo entre São Paulo e São Caetano, que inclusive foi interrompido e continuado dias depois. Mas o Fluminense, naquele momento, enfiou um 7-1 impiedoso no Juventude. E quem sabe hoje o Fluminense consegue fazer o gol rápido, e aí o Juventude vai ter que sair, não vai poder ficar lá atrás segurando derrota. E quem sabe o Fluminense consegue novamente aplicar uma goleada, e sem a tal lei do ex, que eu não acredito nisso, acho uma bobagem sem tamanho, porque estão lá no Juventude o técnico Roger Machado, que treinou o Fluminense em 2021, e estão lá também o Nenê e o Jadson, volante, que foi campeão da Taça Rio em 2018. Então Fluminense e Juventude se enfrentam, 18h30 no Maracanã, lugar de tricolor do Rio e Grande Rio é no Maracanã e não no sofá. Ouviu, torcida tricolor? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.